E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu vou mostrar para vocês uma introdução à derivada. Derivada significa cálculo de movimento dentro de um intervalo de tempo. Então, vamos imaginar. A gente tem esse gráfico aqui, certo? O nosso objetivo para fazer a derivada é encontrar a equação da reta, tá? Da reta tangente à curva num ponto dado, tá? Então, o exercício vai te dar um ponto que vai ter uma determinada curva, tá? Que a gente vai ter que calcular a reta tangente dessa equação, que é o quê? A reta tangente é uma reta que tange um único ponto de uma função. Então, em teoria, a gente tem y igual à função de x na reta de A até B, tá? E aí, vamos denominar que P é onde a gente vai ter o nosso x1, tá? Lá no ponto P, que vai ter a sua imagem lá no y1, tá? Ou f de x1, certo? E a gente vai ter aqui o Q, o ponto Q, que é que o exercício vai ter que denominar para você, o exercício vai te dar o ponto, de que o Q de x2, certo? Como eu disse, é variação de espaço dentro de um intervalo de tempo, tá? Então, a variação vai ser justamente do x1 até o x2. Daí, vai ter aquela variação através da imagem que isso daqui vai tirar, que vai ser do y1 ao y2, ou f de x1 até o f de x2. Beleza? Então, vamos imaginar. O ponto P, eu vou jogar ele aqui, tá? Então, nosso ponto P está aqui. A gente vai reproduzir ele aqui embaixo. O ponto P, ele corresponde ao nosso x1, que tem a imagem do y1. Então, está aqui o nosso y1. Beleza. E aí, a gente tem um outro ponto, o ponto Q, certo? Que vai ser do x2, que vai reproduzir sua imagem do y2. E aí, dentro desse ponto P e o ponto Q, a gente tem, se a gente traçar uma reta, passa por esses dois pontos, vai ser como? Ela vai passar pelo ponto P e também vai passar pelo ponto Q, né? Então, o que vai acontecer? É esse tipo de reta aqui. Suponhamos que ela esteja 100% reta, tá? Então, ela vai passar pelo ponto P e ela também vai passar pelo ponto Q, tá? Que são esses dois pontos aqui que estão na nossa curva. Beleza? Então, esse ponto passa pelo P, passa pelo ponto Q. E a gente tem a reta secante, tá? Essa reta aqui ela é secante porque ela passa por dois pontos, que eu vou chamar de S, tá? Dentro disso, considera-se o triângulo retângulo, tá? Que passa por essas mediações, tá? Então, você traça dessa forma. Então, a gente tem aqui o ângulo de 90 graus, tá? Perpendicular. E a gente tem desse lado de cá um outro ângulo. Qual seria esse outro ângulo desse lado aqui? A gente não sabe o valor desse ângulo, então eu vou chamar ele de A, tá? Beleza? E se a gente for pensar do ponto x1 até chegar no x2, o que a gente tem? Do x1 até o x2, a gente tem uma variação do x1 até o x2, que é o quê? Uma variação do x. Por quê? A gente está comparando a reta horizontal. E a horizontal, quem que é? A horizontal significa o nosso ponto, a nossa reta abscissa, e a reta abscissa é a reta x, tá? E ela é infinita. Beleza. E a reta das ordenadas, que é o que traz a imagem dos pontos do x, é a reta do y, tá? Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é a variação do nosso x, beleza? E também a gente tem a variação do y, que é onde que está a variação do y? Ele está aqui, certo? Que é desse y1 até a imagem que está reproduzindo o q. E qual que é a imagem desse q aqui? É o y2, tá? Que ele tem o x2 que produz a imagem do y2 que está aqui. Beleza. E aí, pessoal, isso aqui é a variação de quem? Do y, certo? Porque a gente está comparando essa distância aqui, do 1 até o 2 aqui, tá? Essa é a variação. E aqui a gente está comparando a variação do x1 até o x2, tá? Então, é a variação do x aqui dentro. E aqui é a variação do y. O objetivo é realmente a inclinação da reta se transformar numa tangente. E isso significa a derivada. Bom, então aqui a gente tem a reta secante, que cruza pelo ponto P e pelo ponto Q. E aqui a gente reproduziu esse triângulo retângulo dos pontos P. E aqui eu vou chamar o ponto de
E eu vou chamar esse ponto de K de M, tá? Então, a gente tem uma reta, um triângulo retângulo PMQ. Então, a gente tem aqui uma inclinação da reta, que é essa inclinação de A, tá? Do ângulo de A. Beleza, então, o que a gente pode falar? O que a gente pode denominar dentro disso? Essa inclinação da reta, a inclinação significa o coeficiente angular, tá? Coeficiente angular de quê? Do nosso S, que é a nossa reta secante. Então, o que a gente pode denominar? Que a gente tem a tangente do ponto A, tá? Igual a variação do y2 menos y1, que é a variação, tá? Que acontece desse lado aqui, sobre a variação do x2 menos x1. Tá? Então, por enquanto, a gente segue só nas teorias do x2 até o x1. E aí, isso aqui significa o quê? Não é variação, então aqui a gente tem a razão da variação do y pela variação de quem? Do x, que é justamente a inclinação dessa reta. Então, conforme ele varia, o y varia em decorrer do que o x varia também, que a gente está fazendo a variação do movimento, que seria do y, em relação ao tempo x. Tá? A gente pode pensar dessa forma. Beleza. Então, vamos supor que esse ponto P ele está fixo nesse gráfico. Tá? E se o ponto P estiver fixo, o que vai acontecer? Q vai se movimentar. Então, a gente vai ter um movimento do ponto Q até o ponto P. Tá? Então, o ponto que vai variar aqui vai ser o ponto Q. A gente vai calcular aqui qual seria a derivada dessa função até o Q chegar no P. Que seria o que? A gente encontrar uma outra determinada reta que vai passar dessa forma aqui e vai tanger esse ponto. Logo, se ele tange um único ponto de um gráfico, ele é o quê? É a nossa tangente de um gráfico, quando o Q varia se aproximando do P, tá? Então, o que a gente pode falar dentro desse movimento aqui do Q para chegar no P é o seguinte: a inclinação da secante varia cada vez menos. Conforme o Q, então, ele for vindo para cá, o que vai acontecer com a nossa secante? Eu vou fazer de um azul, só que um azul mais claro, tá? Para não apagar muito aqui. Então, se Q for vir para cá, então, o outro ponto Q, ele iria ficar aqui, tá? Se ele começar a se movimentar, então, daqui, o ponto Q, ele veio para cá, tá? Ele variou. Então, a reta da secante variou conforme a variação do Q, tá? Deixa eu escurecer um pouquinho essa reta. Então, a nossa secante, essa aqui eu vou chamar de secante 1, essa aqui eu vou chamar de secante 2, tá? Quando o Q variou, o x também variou, ele veio para cá, x variou. Variação de y, então, teve a variação do x, que teve, né, a variação do ângulo aqui, do coeficiente angular o nosso a, tá? Da nossa função aqui. E aí, a gente pode falar que a inclinação da secante varia cada vez menos, tendendo para um valor limite constante. Esse valor limite constante seria o valor de P, tá? Que está aqui nesse cantinho. Então, ele vai variando cada vez menos. Esse valor limite ele é chamado de inclinação da reta na curva no ponto P. Então, é a variação dessa reta da secante dentro dessa curva aqui até chegar no ponto P. A variação do Q até chegar no ponto P. Tá? Então, isso aí é chamado de um limite, tá? De inclinação da reta tangente à curva no ponto P. Ou então, inclinação na curva em P.